Olá, sou Marcelo Silva da IT Partners e nesse treinamento nós vamos ver uma visão geral a respeito de todas as políticas que orientam os trabalhos de segurança da informação e privacidade de dados. Vamos lá? Bom, a ideia é trabalharmos dois assuntos, conforme eu acabei de falar: segurança da informação e privacidade. E o primeiro documento que nós vamos ver nesse sentido é o documento de a política de segurança da informação. Ela é a base de todos os documentos que nós temos. Ela fala a respeito do pilar sobre o qual está alicerçado todo o trabalho, tanto de segurança quanto de privacidade. Vocês podem ver aqui embaixo. Deixa eu marcar aqui, pegar o ponteirinho, para ficar fácil para a gente. Está aqui. Vocês podem ver aqui embaixo o que eu estou falando. Quando a gente fala sobre segurança da informação, falamos de 4 coisas. Confidencialidade, ou seja, a informação só pode ser vista porque tem o direito de poder ver. Para quem não, ela é confidencial. A informação ela precisa ter integridade. O dado que está lá tem que ser o dado que foi recebido pela Pravicon. No caso, não pode ter surpresa nem para a Pravicon, nem para o titular dos dados. O dado tem que estar disponível sempre que for necessário. Sempre que houver motivo justo e regular para que aquele dado seja acessado, ele tem que estar lá. Além do mais, nós temos que garantir a autenticidade da informação em todos os ambientes. Sobretudo na Pravicon, que a gente trabalha com informação distribuída ao longo em vários sistemas, com vários parceiros, um pedaço da informação está no meio físico, outro está no meio digital, enfim. Todo este conjunto, esse regramento de trabalho é orientado para essa política. Ela é um texto bastante simples, não é um texto complexo, ela não visa isso, e ela é suportada por uma série de outros documentos, muitos dos quais a gente vai ver a partir de agora. O próximo documento que nós vamos considerar é a Política de Gestão de Mudanças. Ela é a base para uma mudança cultural e a mais pesada que a gente vai enfrentar, que é a questão de mudanças no contexto corporativo. Quando a gente fala de mudança numa organização, normalmente a gente pensa em tecnologia da informação, porque lá as mudanças acabam sendo bastante impactantes. Mas as mudanças em processos de negócio ocorrem em todos os departamentos. Este documento ele não visa ser nenhum documento mágico, vai resolver e tirar todo tipo de dúvida, mas ele é o pontapé inicial para ajudar nessa mudança cultural que vocês estão envolvidos. Além dela, nós temos a política de segregação de funções. Esse é um documento bastante importante, porque ele nos ajuda a poder controlar efetivamente o que a gente pode fazer ao longo do processo. É verdade que na Pravicon, por ser uma empresa, uma fundação, vocês têm uma série de processos internos que são regrados por lei. Isso é muito bom. Mas vocês têm uma série de parceiros comerciais. E esses parceiros acabam tendo algumas funções, alguns acessos a certos tipos de informação que precisam de algum regramento. Essa política ajuda a gente a definir quais são os papéis e o que cada papel pode definir, seja esse papel interno quanto externo. É um documento bastante interessante que tem a ver com a nossa rotina e que a gente vai implementar aos poucos junto com a questão de mudanças. Outra política, essa daí de entendimento mais simples, é a política de backup. Essa é a base da nossa segurança. Nós temos que ser capazes de gravar tudo aquilo que é importante. E mais ainda, recuperar essa informação quando for necessária. É aquela questão da disponibilidade que a política de segurança da informação fala. A política de backup nos garante não só o regramento quanto aquilo que é guardado, como também o meio em que esse tipo de coisa acontece. E é importante que todo mundo compreenda esse tipo de coisa. Não é o tipo de texto que cai em chamada oral, mas o pessoal de TI tem que ter esse texto muito bem digerido, porque representa o dia a dia de uma das principais atividades da área de tecnologia da informação da Pravicon. Temos também uma outra política que é bastante importante, que diz respeito ao controle de acesso. Essa é a política que vai nortear e orientar a gente quanto a aspectos como senha, a duração da senha, quando você demite alguém, como é que você tem que proceder, quando você contrata, qual que é o procedimento, enfim. Tudo que tem a ver com acesso a informações, tanto no meio físico quanto também no meio digital. Muito embora o documento está mais orientado ao meio digital, o conceito que ela aplica pode ser usado também para o meio físico de acordo com a evolução que a gente for tendo do trabalho e do aculturamento dentro da organização. Uma outra política, que no caso da Pravicon está na veia de vocês, relacionamento com fornecedores. Todo o regramento legal que vocês estão
que vocês têm dão suporte para um bom relacionamento com os fornecedores. Isso é excelente, né? Essa política que nós temos era uma releitura daquilo que vocês têm, então ela não acrescenta nada de novo, ela só está alinhada dentro do texto da segurança da informação, da privacidade de dados, né? Mas a rigor, esse texto é bastante equilibrado aí dentro da Pravicom. Essa já é uma política mais nova, política de privacidade e proteção de dados pessoais e cookies. Ela tem a ver basicamente com tudo aquilo que se trafega pelo meio digital, sobretudo a parte de site e de aplicativos que vocês têm ou possam vir a ter e que vai dar acesso aos participantes e eventualmente a parceiros que vão ter acesso específico a eixo aquele tipo de dado. Não estou falando só dos parceiros comerciais, como de seguros, por exemplo. Mas a gente está falando aqui de um texto vivo que tem a ver com a dinâmica da relação que vocês têm através da plataforma digital com o mercado, tanto de parceiro quanto de cliente. Paralelo a isso, existe uma segunda política que fala sobre privacidade, só que de dados de colaboradores. Os senhores, como qualquer pessoa que tenha um CPF, têm o direito de ter seus dados protegidos. E é uma política específica para isso. De novo, por se tratar de uma fundação, vocês têm uma série de regramentos bastante interessantes. Esse texto é um complemento daquilo que vocês têm, especificamente falando a respeito da questão de privacidade de dados pessoais. Existe uma política adicional, que é a política para o manuseio de dados pessoais, e essa sim traz novidade, né? Porque ela nos dá algumas condições de uso. Vou dar um exemplo bastante simples da aplicação dessa política. Se você precisa manipular um dado e fazer esse tráfego de dado entre departamentos e eventualmente algum parceiro externo, você agora tem uma regra que você tem que prestar atenção, que essa política fala. E por que essa política e uma outra, que é de compartilhamento de dados, é bastante importante? Né? Porque elas são a base legal que vão dar proteção da Pravicom se vier algum tipo de litígio, algum tipo de provocação judicial, seja por parte de uma autoridade, que pode ser polícia, pode ser agência nacional, ou pode ser o judiciário, por meio de uma ação provocada por um participante, um funcionário ou um parceiro. São essas políticas, e a adesão a essas políticas vai garantir a segurança, vai ser o pilar da segurança para a defesa legal da empresa, né? Então, quando a gente for trabalhar com dado pessoal, seja no meio físico ou no meio eletrônico, está aqui uma regra que fala sobre o que a gente pode, como a gente pode fazer essas coisas. Não quer dizer que a gente vai ter que parar de fazer as coisas, veja bem. Mas agora existem regras, a gente tem que se acostumar com as regras. E essa daqui é a irmãzinha da política de manuseio, que é a política de compartilhamento. Como é que você trafega os dados, né? Como é que você pega o dado que está hoje aqui com você e passa para um parceiro novo, para um negócio totalmente novo, e que vai dar poderes para esse parceiro de poder manipular os dados. Veja, a lei brasileira ela fala inclusive que você tem responsabilidade quando esse dado é armazenado fora do país ou transmitido para lá para ser tratado fora do país. Se você trafega esse dado como parceiro, você tem que inclusive saber isso para poder dar essa resposta se você for questionado. Essa política explica esses detalhes sobre como que você faz esse compartilhamento, como é que você sobe isso, né? Como é que você atribui competências legais aos dados que estão sendo compartilhados. Se você for compartilhar um dado com alguém, né, a questão do consentimento, essa pessoa, esse alguém, que é o dono do dado que está compartilhando, né, como é que você envolve ele nessa questão? A proposta dessa política é te ajudar nesse sentido, te ajudar a esclarecer essa questão. E aí a gente tem, né, o pilar, que é o consentimento. É bem verdade que no caso da Pravicom, a maioria absoluta do relacionamento que vocês têm com os parceiros não pressupõe que ele precise te autorizar a mexer com os dados dele, porque tem coisa que é lei, tem coisa que está no contrato e assim por diante. Mas como o mercado é muito dinâmico, eventualmente vai ter uma outra ação da Pravicom que não está prevista em algum contrato com o participante, ou eventualmente com um funcionário, né? E aí você vai precisar ter o consentimento. Como é que funciona isso? Quais são as regras? Está aí o texto dessa política, a política de uso e consentimento. As regras para o consentimento como base legal. E nós temos, por fim, uma política bastante interessante, que ela tem a ver com essa palestra, inclusive, né? Que é a organização de trabalhos orientados à privacidade. Dado que existe uma nova realidade de mercado, né, não adianta a gente querer tratar as coisas, manipulação de dados pessoais, como fazíamos antes. Não adianta a gente querer ir tocando, vai da valsa, vai fazendo, e lá na frente chama o Nilson e vê com ele como é que resolveu. Não é assim que brinca, né? Nós precisamos absorver isso. Bom, como é que a gente faz isso?
Quais são os passos para se fazer isso? Isso também é cultural, né? E o texto dessa política que organiza esses trabalhos, ele vai nos ajudar a disciplinar a nossa relação até chegar no momento, num contexto mais ideal, mais complexo, mas que a gente vai saber brincar. Que é igualzinho a política de gestão de mudanças. Também tem uma pegada cultural que a gente tem que se acostumar. E não adianta querer ser mais real que o rei, né? Então não adianta a gente querer imaginar o estado da arte e sair fazendo de hoje para amanhã. Mas também a gente não pode ser negligente quanto a esse assunto. Então esse texto está na medida certa, segundo a consultoria, para poder ajudar a Previcom a ter esse marco, que é um marco bastante importante para a gente poder demonstrar para o mercado, né? Bom, continuando nas coisas que são novas, mas nem tanto, a gente tem também uma política que trata a respeito da destruição e descarte de equipamentos e dados, né? Imagina que você vai descartar um equipamento, esse equipamento você tem ali uma série de dados pessoais das pessoas. Você pode descartar? Claro que pode, né? Só que tem regra para isso. Você vai usar o seu equipamento pessoal para poder fazer o trabalho. Você pode, e ó, vale até o celular, tá? Pode. Pode. Se a Previcom tiver uma regra que fala que não, mas se ela não tiver nenhuma regra, porque pode, né? Mas como é que você faz apagamento desses dados? Vocês têm hoje uma série de ambientes que são testados pela área de tecnologia e foram liberados para o uso das pessoas dentro da organização. Se você se concentrar nesse cercadinho, em geral, seu trabalho não vai mudar nada. Mas se você precisar tirar alguma dúvida sobre como apagar uma informação ou descartar um equipamento, mesmo um celular, você tem aqui nesse texto uma série de orientações. De novo, ele vai disciplinar algo que você já faz, né? Mas o mero fato de disciplinar algo que você já conhece já dá um arrepio, né? Mas vai com calma, né? O texto não é pesado, ajuda a gente a entender e disciplinar uma coisa que é simples, mas que é bastante importante, que é o descarte de informação. No final é nisso que ele se concentra. Fala de equipamento, mas o foco é o descarte da informação. À medida em que mais serviços online vão ser disponibilizados, tanto para o público interno quanto externo, é necessário que existam termos de uso para sites e aplicativos bastante específicos. É isso que se propõe esse documento, que na verdade é uma referência, para a gente poder entender que existe uma forma de se comunicar, né? Então não é tolir nem limitar a criatividade, o desempenho de algum departamento, nada disso. O texto serve como uma referência para a gente poder se orientar, né? E fazer o nosso trabalho como ele precisa ser feito. Por fim, para simplificar o trabalho, todo mundo sabe que existe agora um encarregado dos dados, ou da privacidade de dados, que é o Nilson. O Nilson, professor Nilson Amado de Souza, né, ele é o responsável legal por prestar respostas tanto ao governo do Estado de São Paulo quanto ao governo federal, na forma da agência, e também a autoridades judiciais, quanto a o que é feito com esses dados. Por isso ele acaba se envolvendo numa série de questões. E mesmo que ele não se envolva proativamente, é importante que os senhores, quando forem manipular, compartilhar, manusear, tratar dados pessoais ou dados sensíveis, é necessário ter o aval dele, porque, em tese, a responsabilidade é dele, é o pescocinho dele que está lá na forca, né? Então, faz sentido conversar com ele sempre que for fazer a transferência de dados daqui para lá, ou seja, o tratamento de dados, né? Para que ele possa entender isso na medida que está aperfeiçoando o entendimento dele, se aprofundando essa questão, para que ele possa dar a resposta legal, adequada e proteção que a empresa precisa. E aí surge uma pergunta, né? Como é que vai ser o programa de treinamento? Então, como é que a gente vai ajudar vocês a estudar e entender tudo isso que eu estou falando aqui? Pois bem, nós vamos contar com a ajuda de alguém. Esse alguém é o Nestor. O Nestor é o mascote que vai trabalhar com a Previcom, tanto para o público interno quanto externo, no entendimento dessas questões, né? O próprio nome dele já nos ajuda a entender um pouco sobre isso. Nestor, na verdade, é uma sigla que tem a ver com os principais parâmetros na privacidade de dados, que tem a ver com o seu trabalho, o mínimo necessário que você tem que fazer. A gente vai aprender o que é o nome dele nos treinamentos iniciais, que vamos ter logo na sequência. E como é que serão esses treinamentos? Bom, vai ser um treinamento para cada política orientada à privacidade. Portanto, tirando o resumo, são 7 treinamentos. Todos são cursos rápidos, a gente não quer demorar muito. Nós vamos formar uma biblioteca de vídeo, vai ficar à disposição de vocês.
Além disso, existe o próprio texto da política que vocês vão poder consultar. Esses treinamentos também terão exercícios cujo objetivo é nos ajudar a fixar o conteúdo na mente, e ele se propõe a oferecer orientação direta. Além dos treinamentos, vocês também podem contar com a equipe de privacidade, que é liderada pelo Nilson, mas conta com a consultoria da IT Partners para esclarecer suas dúvidas quanto a como corresponder a essa nova necessidade e manter a casa em ordem, que é o que a empresa quer no final, não é? Pois bem, pessoal. Bem-vindo a essa nova fase da proteção de dados que a Previcon está empreendendo. Estamos felizes de estar com vocês, a IT Partners se sente privilegiada por estar nesse trabalho com vocês e vamos trabalhar que tem bastante coisa para fazer. Obrigado pela audiência.